Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine. Hoje nós estamos com a Bia. Nossa aula é sobre conceitos fundamentais da genética. Então, quais são os nossos objetivos? Relembrar os conceitos básicos para o estudo da genética, recordar as definições dos seguintes termos, olha, cromatina, autossomos e cromossomos sexuais, cromátide, cariótipo e características qualitativas e quantitativas. Então, você se lembra que o DNA se encontra no núcleo das células? Lembra que eu falei na outra aula que nós temos a nossa célula, dentro da nossa célula nós temos o DNA, então ele fica guardado, né, seguro dentro do núcleo. E você sabia que se eu pegar o DNA de uma única célula e tirar ele do núcleo e espalhar ele assim, ó, e desenrolar ele, fazer como se fosse um único fio, você sabia que ele pode ter 2 metros de comprimento? Como que cabe esses 2 metros dentro da nossa célula? E a nossa célula é invisível, olha, ela é super pequena, como que isso cabe lá dentro? Então ele vai se enrolando, sabe quando você pega uma linha e começa a enrolar e ela vai fazendo bolinhas? Então, como ele é muito fininho, ele vai se enrolando, se enrolando, se enrolando e aí ele fica lá, cabe dentro do núcleo da célula, né? Se eu pegar o DNA das pessoas, né? E acomodar uma linha de 40 quilômetros em uma bola de tênis, né? Como que ele vai caber então dentro do núcleo? É uma das coisas que nós vamos falar hoje na nossa aula. Para vocês terem uma ideia do tamanho do DNA, olha só, um fio de cabelo tem cerca de 1 milímetro de espessura. O DNA, né, os átomos e as moléculas tem isso dividido por mil, e aí vai ser a finurinha, por isso que ele consegue se enrolar e caber na célula. Então, o que é cromatina? Cromatina é o seguinte, quando nós temos o DNA lá no DNA existem, todas as células têm o DNA completo. Então, lá no dedão do pé, existe, lá que vai formar a unha do dedão do pé, existe o gene que forma essa unha, mas os outros genes estão lá também. Então, o gene que produz hormônios, o gene que produz suor, estão todos lá. Então, em determinadas partes eles vão funcionar. Lá no dedão do pé que faz a unha, vai formar o que gene? Qual é o gene que vai ser ativo? O que forma a unha. Lá no nosso fígado, que produz a bile, vai ter o gene que produz a unha, mas qual vai estar funcionando? O gene que produz a bile. Então, nós temos lá a cromatina, é a parte dos cromossomos que inclui o DNA. E o que é o cromossomo? Nosso DNA, ele não é único assim, ó, essa fita única. Ele é dividido em pedaços. Esses pedaços são chamados de cromossomos. Então, olha lá, ó, vamos acompanhar como que ele funciona. Olhem aqui embaixo, olha. Eu tenho o DNA, parecendo esse degrau de escada. Ele vai se enrolando, se enovelando, vai formando aquelas bolinhas, né? Cada vez mais até que ele forme essa estrutura. Que numa foto, por exemplo, ao olhar num microscópio, a gente consegue ver ele quando ele está todo enroladinho, nós conseguimos ver esses cromossomos. Então a histona é essa proteína que ela vai se enrolando e vai formando essas bolinhas, né? Ela amarra, ela protege para que ele não desenrole, né? E nós temos os cromossomos autossomos e os cromossomos sexuais. O que é o cromossomo sexual? É aquele que vai dar as características sexuais. Então, nós, seres humanos, temos o X e o Y. A gente ganha o X da mãe, para ser menina, X da mãe e X do pai. Para ser menino, X da mãe e o Y do pai. Então, esses são chamados de cromossomos sexuais. Eles vão formar as características sexuais, né, daquele indivíduo. Todos os outros cromossomos que vão dar todas as outras características são chamados de autossômicos. Então, olha, nós temos os 46 cromossomos lá na espécie humana. Desses 46 cromossomos, 2 cromossomos são os cromossomos sexuais, que pode ser X o X e o X o Y. Os outros 44 cromossomos, eles são responsáveis pelas outras características.
A altura, a cor do cabelo, o formato dos olhos, né? Todas as outras características. Então, cromossomos sexuais, eles vão dar as características sexuais. Os outros cromossomos são chamados de autossômicos, tá? Então, nos seres humanos, aqui está uma foto ampliada do cromossomo o X, olha, e o Y, porque ele parece a vogal Y, né? Por isso que ele é chamado de Y. Se for menina, é X e o X. Se for menino, X e o Y. Vamos lá para uma atividade. Na espécie humana, o número diploide de cromossomos é 46. Olha, por que número diploide? Porque eu ganhei 23 pares do pai, 23 pares da mãe. Então, como é 23 mais 23, 46. Por isso, diploide, porque eu conto o número que eu ganhei dos dois, tá? Desses, quantos são autossômicos e quantos são sexuais? Quais as informações que os autossômicos geram e os sexuais geram? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já volto com a resposta. E aí, gente? Olha, essa foi fácil, né? Porque eu tinha explicado. Então, olha, os cromossomos sexuais são responsáveis pela determinação do sexo. O autossômico pelas outras características. A espécie humana tem 46. 44 são os autossômicos. E 2 são os cromossomos sexuais, que é o X e o Y. Olha que interessante. Nett Stevens, ela foi uma cientista que após o mestrado, ela fez doutorado em genética e começou a pesquisa com os órgãos dos cromossomos sexuais. Em 1905, ela publicou descobertas da diferenciação sexual
dos animais. Mas naquela época existia muito o pensamento do homem, né, como o detentor do conhecimento e tal. Então acabou que o trabalho dela foi recebido com ceticismo, né? Mas ela, o orientador dela publicou a mesma matéria, né, do artigo, e aí o dele deu certo, foi aceita. Ela morreu cedo, né, e não recebeu o reconhecimento ainda em vida. Mas hoje nós estudamos ela, né, e sabemos que foi ela que determinou que os cromossomos sexuais X e Y, né, têm as características sexuais. Então, cromátide. O que é cromátide? Podemos dizer que a cromátide é uma das réplicas lado a lado produzidas na divisão. Então, olha, quando o nosso DNA vai se dividir, quando a nossa célula vai se dividir, por vários motivos, crescimento, regeneração, o nosso DNA precisa ser copiado integralmente. Então, quando eles fazem uma cópia, a gente vai chamar lá de cromátide. É uma das duas réplicas, né? E ele é unido pelo centrômero. Então, olha, cromátide, cromátide. Elas são cromátides irmãs, estão unidas pelo centrômero. Cromossomos homólogos são aqueles que vão se parear lá na meiose. Lembra da divisão celular que eu expliquei? Da meiose? Meiose é aquela divisão que eu tenho uma célula e ela vai originar 4 células diferentes. Essas 4 células vão ser os gametas, masculinos e femininos. Vão originar os óvulos e os espermatozoides. Então, na meiose, elas vão se parear, né? Para daí se dividir. Então, olha só, eles têm genes em comum, cromátides, os cromossomos homólogos. Cariótipo. O que é cariótipo? Às vezes a gente vai estudar determinados indivíduos e a gente tira uma foto dos genes, uma foto dos cromossomos. E aí, quando a gente arruma essas fotos em ordem, coloca, por exemplo, o número 1, o número 1 com o número 1, o 2 com o 2, o 3 com o 3, o 4 com o 4 e vai até o 23. Quando eu tenho esse arranjo, essa foto, eu chamo de cariótipo. Ele é muito importante para os estudos da genética, né? Então, ele é a constituição genética. Como que eles arrumam? A gente, às vezes, ao olhar pela primeira vez para essas imagens, a gente se perca, não sabe como fazer. Mas um cientista está habituado, então eles olham e ele sabe qual é o número 1, qual é o número 2, e eles vão ordenando, olha, eles são o mesmo tamanho, posição dos centrômeros iguais, né? Então eles vão arrumando, olha, o 1, 2, o 3, o 4, o 5, até o último lá, que é o X e o Y. Isso é muito importante para análise do nosso cariótipo. Investigação de doenças genéticas, por exemplo, ele vai ser importante nesse sentido. Também em plantas e animais também acontece essa montagem do cariótipo. Vamos lá para a atividade. Cariótipo representa o conjunto diploide dos cromossomos das células somáticas. Para analisar o cariótipo, usa-se a fase da divisão celular metáfase, pois os cromossomos encontram-se condensados. Qual que é a importância de estudar o cariótipo? Vou dar um tempinho para vocês e eu já volto com a resposta.
E aí, pessoal? Olha, antes de dar a resposta, vou explicar alguns conceitos que aparecem no exercício. Então, o que é o conjunto diploide? Vocês viram naquele cariótipo que tinha o cromossomo 1 mais o cromossomo 1. Então, um do pai e um da mãe. O 2 do pai, o 2 da mãe. O 3 do pai e o 3 da mãe. Então, o que acontece? Nós temos um conjunto diploide, as características que são herdadas do pai e da mãe. As nossas células, elas sempre estão em diploide. Mas, quando ocorre a meiose, vai dividir o número de cromossomos no meio. Porque assim, ó, se eu não tivesse ganhado os 23 do meu pai mais os 23 da minha mãe, eu teria um número diferente dos 46. Então, provavelmente daria alguma alteração genética. Então, é importante que se mantenha o número de cromossomos de cada espécie. Então, quando eu tenho lá na meiose que os cromossomos se dividem no meio, aqueles espermatozoides e óvulos, eles vão carregar 23 cromossomos. Então, a metade desses 46. Então, quando ele está lá em 23, a gente chama de haploide. Então, haploide vão estar lá nos gametas, conjunto haploide, a metade do número de cromossomos. E o conjunto diploide é o conjunto de todos unido, né, dos cromossomos do pai e da mãe. Então, a gente vai usar a divisão celular metáfase. Por quê? Na hora da célula se dividir, tem uma fase da divisão que esses cromossomos eles vão se condensando. Lembra que eu falei que eles vão se espiralando, vão ficando bem pequenininho? Nessa fase, além deles ficarem bem condensados, eles se colocam no meio da célula para facilitar a divisão. Então, quando os cientistas vão estudar um determinado indivíduo, eles vão olhar essa fase da metáfase, né? Porque os cromossomos estão bem no meio. Então, por que é importante estudar o cariótipo? Vamos lá para a resposta. Olha, através do estudo do cariótipo é possível detectar a normalidade ou anormalidade, né? Alterações cromossômicas, lá tem alterações genéticas, né? Lembra que eu falei que é importante que se mantenha o número de cromossomos da espécie. Tendo números mais ou menos cromossomos, vai dar alterações genéticas. Então, é importante para esses estudos, né? Alterações mutagênicas, polissomias e monossomias. Então, olha, o que são características qualitativas? São consideradas variáveis discretas que aparecem nas populações, né? Então, não dá uma variação no fenótipo. Ai, professora, mas o que é fenótipo? Olha só. Nós ganhamos as características dos nossos pais, da genética. Então, é o nosso genótipo, as características genéticas. O fenótipo são as características físicas. Então, um genótipo vai dar uma característica, um fenótipo, uma característica física. Essa característica física, ela pode sofrer influência do meio. Por exemplo, uma pessoa que tem, na genética dela, o cabelo é enrolado. Mas se ela for lá passar um produto para alisar esse cabelo, o fenótipo, a aparência física, então, vai ser liso. Mas geneticamente está lá que ela tem essa característica genética. Então, o fenótipo ele pode ser alterado. Então, numa característica qualitativa, as variáveis discretas das populações lá no fenótipo, né? São controlados por um ou poucos genes. Por isso que tem pouca classe fenotípica. Por exemplo, o sangue ou é positivo ou é negativo. Então, o fenótipo, o gene para fator RH pode dar positivo ou negativo. Então, a variação é pouca dentro da população. Agora, quantitativa são características com fenótipos mensuráveis, como altura, peso, velocidade do crescimento. Você sabia que a nossa altura, o nosso peso, né, quanto que a gente vai crescer, se a gente vai crescer muito rápido ou mais lento, está determinado geneticamente? Então, quando eu fui formada e vocês foram formados, já estava lá no DNA, no genótipo, a altura mais ou menos que eu iria ter. Isso veio lá dos meus pais. Então, só que não é um gene só para altura. Não existe uma pessoa que ou ela é baixa ou ela é alta. Nós temos toda essa variação de meio termo. Então, nós temos os baixinhos e temos os altos. E tem todas essas variações aqui.
Então, quando a gente fala em quantitativa, quer dizer que eu tenho mais de um gene, eu tenho vários genes que vão se somando para dar essa altura. Então, lá para o fator RH, um gene que vai dar o fator RH, ou positivo ou negativo. Para a altura, eu tenho vários genes, e quanto mais alta a pessoa, mais genes dominantes para a altura ela vai tendo. Quanto mais baixa, mais genes recessivos para a altura ela vai tendo. Então, ela tem uma variação grande, né, lá no ambiente. Assim como o peso também, o peso nosso é determinado geneticamente. Mas lembra que eu falei que existem alterações ambientais? Então, a pessoa ela tem a tendência da obesidade. Mas se ela se cuida, tem um acompanhamento médico, pratica exercícios, ela tem como controlar essa aparência. Uma pessoa que ela tem a genética para ser muito alta, por exemplo, mas ela não se alimenta direito, não dorme o suficiente, porque à noite, né, que a gente cresce, por causa do hormônio do crescimento. Se ela não tem isso, então a tendência é ser mais baixinha. Então, existe a variação do meio, né? Então, olha, nessa aula o que a gente viu? Alguns conceitos que são básicos para o estudo da genética, ó. Cromatina, os cromossomos autossômicos e sexuais, o que é cromátide, o cariótipo, as características qualitativas e quantitativas, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até breve!